Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo da educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, contamos com a participação do Rafael Ramírez Jaques. O Rafael é mestre e doutor em educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. Rafael, muito obrigada por estar presente aqui hoje. Oi, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um prazer. Então, Rafael, antes mesmo da gente abordar diretamente a questão, que tu trazes, para nós, jogos na escola podem ajudar os estudantes nesses tempos de pandemia. Eu gostaria, que tu pudesse começar falando um pouco sobre o jogo, o lúdico. Afinal, o que que é o jogo? É o mesmo que o brincar? Muito bem, então vamos começar fazendo essas definições, né? É bem comum uma confusão que acontece entre jogo, brincadeira, né? Quando a gente fala da questão do lúdico, a gente está falando justamente desse caráter da distração, do prazer em fazer aquela atividade, né? Então a brincadeira, ela é ludicidade por si só, né? Desde a sua natureza. O jogo, ele se diferencia, sim, da brincadeira, embora, né, a gente vá ver alguns estudos que não diferenciam jogo e brincadeira. É também bastante complicado de fazer essa distinção, porque em outras línguas, por exemplo, inglês, russo, francês, são línguas que não diferenciam o jogar do brincar, né, o play, né, seria a mesma coisa, né, sendo que pode, né, etimologicamente pode ter uma diferença. Então, assim, no Brasil, os estudos costumam diferenciar o jogar e o brincar, né, a brincadeira como sendo uma atividade mais livre, sem muitas regras, né, ou regras inventadas ali naquele momento, né, para aquela brincadeira. E o jogo seria, assim, grosso modo, um sistema mais formal, com algumas regras, com um resultado que se possa verificar no final, que o jogador, o participante, vai empreender um esforço para modificar o resultado daquilo, né? Então, essa eu acredito que seria, assim, uma definição mais simples do que é um jogo. E quais seriam, então, as contribuições mais importantes dos jogos na escola? Até quando eu falo isso, assim, penso que se a gente estaria falando dos jogos desenvolvidos na educação física, que são aqueles tradicionais que a gente está habituado a ver no ambiente escolar, ou se a gente estaria falando de outros jogos na escola. Como é que tu vês essa questão? Esse tempo de pandemia é meio complicado a gente falar nesses esportes coletivos, assim, tão comuns na educação física, né? Futebol, vôlei, basquete. Quando eu falo em jogos, a minha área de pesquisa especificamente é voltada aos esses jogos de entretenimento, não tanto esses jogos esportivos, né, que são que já são tão recorrentes dentro da escola. E quando a gente pensa em tempos de pandemia, a gente vê que durante muito tempo, né, esses jovens têm ficado em casa, jogando videogame ou jogando no computador, enfim. E de alguma forma esses jogos têm funcionado como uma válvula de escape dentro desse contexto pandêmico, né, em que eles muitas vezes não podem sair de casa, não podem ver os colegas, não podem ver os amigos. Então eu acredito que essa seria, assim, uma das principais contribuições do jogo, né? Não falando tanto do lado pedagógico, digamos assim, de ensinar conteúdos, né? Porque existem muitas correntes que entendem que o jogo funciona como uma ferramenta pedagógica dentro da escola para você ensinar algum conteúdo, para trabalhar alguma coisa da disciplina. E só que se a gente pegar, assim, esse caráter de hobby, esse caráter lúdico do jogo, de
de poder mesmo escapar um pouco da nossa realidade, mesmo que seja, às vezes, jogando pela internet com algum colega, algum amigo, existe uma socialização aí, né? Existe algo assim que vai estar dando um alívio desse estresse, dessas notícias, né, que a gente fica vendo todos os dias. Então, acho que por aí já é um bom começo para a gente começar a falar do porquê os jogos podem ajudar nesses tempos pandêmicos e propostos pela escola, né? Aí a gente vai ver muitos movimentos escolares aí com oficinas de xadrez, oficinas de RPG, né? Que o jogo é RPG, né? Esse jogo de interpretação de papéis, até mesmo jogos de tabuleiro que ficaram esquecidos durante um tempo, né? Por boa parte da população, estão voltando agora, né? Em versões digitais, né? Que é possível jogar pela internet. Então, assim, dá para ver que tem sido feitos movimentos assim da escola de abraçar os jogos como um todo e não só esses jogos mais esportivos, mais comumente recorrentes na educação física. Achei muito interessante, Rafael, se me permite pontuar algo da tua fala, quando tu colocaste a questão da pedagogização do jogo, né? E fiquei pensando se ao pedagogizar o jogo, ou ter assim um objetivo assim de explícito de ensinar algo para além do jogo, o jogo não perderia um pouco o caráter lúdico que ele tem. Não sei se faz sentido essa minha pergunta, né? Sim, sim. E, na verdade já existem alguns estudos que falam sobre isso, né? Que muitas vezes ao tentar pegar uma estrutura de um jogo, vamos pegar um jogo assim bem famoso que provavelmente todo mundo conhece, né? O War, aquele jogo de mesa, né? Tem o tabuleiro, tem os exércitos que ocupam os países, e aí você tem que dominar o mundo lá, enfim. E existem, por exemplo, pegar um dominó, né? E aí o que acontece? Você pega esses jogos assim que tem um formato clássico e coloca conteúdo em cima, muitas vezes se está removendo aquele caráter lúdico, aquela diversão que existia por trás daquele jogo e colocando um conteúdo que deveria ser trabalhado na disciplina que muitas vezes vai fazer com que o interesse do aluno naquele jogo vá embora. Então, uh, existe uma crítica muito forte à forte pedagogização de alguns jogos que faz com que eles não se tornem interessantes para os alunos. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai trabalhar propostas de jogos dentro da sala de aula. Durante muito tempo, esses jogos pedagógicos tiveram o estigma de serem jogos chatos, e muitas vezes eram mesmo, né? E aí agora a gente começa a entrar numa nova fase de ver novas possibilidades, né, dentro do jogo. E não só o jogo pelo ensinar, mas também por tudo que envolve o jogo, né? Socialização, o estar juntos ali, poder trocar uma ideia com um colega, poder exercitar seu raciocínio, né? Então, nem sempre necessariamente é a finalidade do jogo, né? Aprender a começar o jogo e aprender alguma coisa que seja quantificável no final. Pois é, né? Porque realmente esses jogos, eles exigem, geralmente esses de tabuleiro, pelo menos, não sou especialista no tema, mas imagino, né? Pelo aquilo que a gente é como jogador, como a gente foi como criança e adolescente jogando, né? Que a gente acessa e necessita acessar, né? Elementos complexos, pensamento abstrato, estratégia, né? A condição de pensar o outro, o espaço do outro no jogo, meu espaço no jogo, as regras do jogar, né? E esse espaço que é de diversão, mas ao mesmo tempo é de reconhecimento do outro, enfim. Estou aqui lembrando de alguns elementos, né, que estão presentes nos jogos, né? E que talvez possam fazer sentido para além da pedagogização do jogo, né? O jogo por ele mesmo, a riqueza que ele traz já nele mesmo, né? Não sei, me ocorre isso. Claro, fora toda a questão da socialização mesmo, né? Que eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo hoje seja uma das coisas mais importantes dos jogos, né? Poder reunir
os amigos, poder reunir os colegas, né? Se a gente pega, por exemplo, aqueles jogos que estavam acontecendo ao redor de uma mesa, hoje dá para fazer tranquilamente pelo computador. Claro, não é exatamente igual, né? Mas você pode estar ali em contato, né? Você pode estar pensando em outra coisa, fugindo um pouco desse ambiente hostil que a gente está vivendo, né? Então, eu acredito que, de repente, essa é o maior destaque que eu gostaria de dar para o jogo. E aí a gente cai um pouco fora daquela ideia utilitarista de jogo, de que só pode estar dentro da escola, né? O professor só pode oferecer alguma coisa para o aluno se tiver um resultado imediato depois de uma aprendizagem ali. A gente tem que lembrar que também, de uma forma ou de outra, a escola também tem que proporcionar formas de ajudar na saúde mental dos alunos. Então, se eles estão com essa dificuldade, quem sabe, né, propor uma coisa diferente, né? Olha quanto tempo as crianças têm passado na frente de uma tela de computador por conta das aulas remotas, né? E aí depois vem o tema de casa, e aí tem que fazer o tema de casa na frente do computador de novo, né? Então, está sendo muito cansativo, está sendo muito maçante. Então, acredito que, né, dar uma variada aí nas nossas abordagens também, é, pode ajudar bastante. E o que os estudantes têm jogado atualmente? O que é possível pensar para trazer para a realidade das escolas? Bom, se a gente pensar agora no resgate, né, a gente pega aí os jogos de tabuleiro modernos, né? O que são os jogos de tabuleiro modernos? São esses com algumas mecânicas que são mais recentes, né? Diferente de War, Banco Imobiliário, assim, que são jogos que dependem muito da sorte. Os jogos, também conhecidos como europeus, né? Os jogos modernos, eles dão muito mais ênfase na habilidade, né, do jogador de poder modificar o resultado do jogo que está ocorrendo. Então a gente pega esse resgate aí dos jogos de tabuleiro modernos, a gente pega os jogos eletrônicos, esses jogos que são jogados online, que inclusive agora já viraram modalidade esportiva, né? Já passa na TV os campeonatos de jogos digitais. Então, assim, o que eles têm jogado? Tem recuperado essa ideia de jogar jogos de tabuleiro, jogo de carta. Inclusive, lá na escola que eu trabalho, eu já vi várias vezes nos intervalos eles jogando, recuperando, por exemplo, um jogo de bisca, né, que é muito comum aqui da região da Serra Gaúcha. E jogos eletrônicos, agora também tem voltado com um pouco de força a ideia do xadrez dentro da escola, por causa de seriados né, que acabaram aparecendo, né, na internet. Então, assim, há de tudo, né? Tudo que é tipo de jogo, assim, costuma chamar a atenção do jovem. Então, eles têm jogado de tudo. Não é muito a minha área, assim, o esporte, né? Futebol, basquete, vôlei, enfim. Mas desses jogos, tanto eletrônicos quanto analógicos, eles têm uma infinidade de opções que eles têm optado por participar. E agora, né, transpondo os jogos analógicos de tabuleiro para as versões digitais para poder jogar sem sair de casa. Dado o tempo, né, que já transcorre aqui, não sei se tem mais alguma questão a respeito dos jogos que tu gostarias de introduzir antes da gente encerrar esse nosso diálogo? Olha, eu acho que a gente conseguiu contemplar praticamente tudo, né? Eu acredito que o jogo ele pode transcender a ideia de lazer. Então, se a gente consegue colocar ele dentro da escola, assim como uma forma de incentivar também os alunos a enxergarem a escola como um ambiente acolhedor, né? Então, eu acredito que a gente está cumprindo nosso papel como educador. Muito bem, obrigada, Rafael. Agradeço a ti, né, que abordou o tema dos jogos na escola, né, se eles podem ajudar os estudantes nesses tempos de pandemia. Gostaria de lembrar a todos que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Convidamos vocês a assistirem
Os diálogos gravados em 2020 são 63 vídeos curtos em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e invenções possíveis. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigada, Rafael, pela tua participação. Obrigado, um abraço a todos.